Agora nós estamos ajustados. Eu quero desejar a você as boas-vindas nessa noite, mais uma transmissão nossa aqui da Igreja Batista de Confissão Reformada. Nós tivemos um pequeno problema técnico aí com o áudio, mas já estamos aqui de volta. Então, vocês devem ter visto aí, o título da nossa exposição de hoje é uma pergunta, e é a seguinte: por que a palavra não frutifica em mim? Por que a palavra não frutifica em mim? E eu decidi dar esse título para essa exposição de hoje, porque eu mesmo me fiz essa pergunta há alguns dias atrás. Nós estamos aqui com o objetivo de lermos todo o Novo Testamento em 6 meses. E nós começamos ali, todos nós da igreja, todos os membros, a liderança, os pastores, nós começamos ali no dia 1º de janeiro. E nós estamos agora na leitura do Evangelho de Mateus. E alguns dias atrás, quando eu lia Mateus capítulo 13, eu fui tremendamente abençoado pela parábola do semeador que o nosso Mestre Jesus fala ali. E especificamente o versículo 22. Então eu fui tremendamente abençoado e ao ler o versículo 22 do capítulo 13 de Mateus, eu me fiz essa pergunta: por que a palavra de Deus não frutifica em mim? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, é sobre isso que nós vamos expor nessa noite. A nossa exposição vai se basear no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, o versículo 22. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, e se você tem aí sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Mateus, no versículo 22. O Evangelho de Mateus, versículo 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, me ajude aqui na exposição da tua palavra. Me ajude pelo poder do teu Espírito a ser fiel à tua palavra e proclamar a tua palavra de forma simples, de forma humilde, mas de forma poderosa, para que através dela, Senhor, a sua igreja seja santificada, edificada, exortada, disciplinada para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu te rogo isso, Senhor, em nome do teu Filho e nosso Mestre Jesus. Amém. Ok, irmãos. Quando nós lemos esse texto, e me vem essa pergunta, como eu falei para vocês, por que a palavra não frutifica em mim? E a primeira coisa que vem à minha cabeça é que é bem possível que um agricultor plante uma semente e essa semente nunca nasça, nunca cresça e nunca frutifique. Evidentemente, uma semente que não encontra circunstâncias adequadas para que ela nasça, para que ela cresça, ela jamais irá frutificar. Então, no contexto da agricultura, o que era bem comum ali na época de Jesus, geralmente a cultura judaica da Palestina, ela se baseava basicamente na agricultura e no cuidado de ovelhas. Então, nós tínhamos ali os pastores de ovelhas e aqueles que plantavam, viviam ali de plantação, e isso era uma das atividades mais comuns naquela época. E nós encontramos o Senhor Jesus contando várias parábolas e diversos contextos ali dos evangelhos que nos remetem a essas atividades da época. E o capítulo 13 de Mateus, ele é exatamente baseado em cima desse contexto. Nós encontramos aqui no capítulo 13 a parábola do semeador, aonde o Senhor Jesus conta essa parábola dizendo que o semeador saiu a semear e ele semeou a semente. Então, esse semeador ali, sendo aqueles que proclamam a palavra do Senhor, a semente como um símbolo aí da palavra de Deus, e ele diz que essa semente foi semeada. Então, se nós lermos
do versículo 1 até o versículo 17, o Senhor Jesus conta a parábola. E do versículo 18 até o versículo 23, ele explica aos discípulos a parábola. E é interessante que o versículo 22, e é o que eu quero dar ênfase com vocês aqui nessa noite, ele mostra exatamente isso, que é bem possível que uma semente seja semeada, mas ela não nasça, não cresça e não frutifique. E o motivo pelos quais uma semente nunca nasce, nunca cresce e nunca frutifique são os diversos. E aqui no contexto da agricultura, eu quero trazer para você alguns motivos que levam uma semente a não nascer, a não crescer e a não frutificar. O primeiro motivo que leva uma semente a não nascer, nem crescer, nem frutificar, pode ser que o problema esteja na própria semente. Quando você pesquisa um pouquinho sobre plantações, eu não sou especialista nessa área, mas nós descobrimos que as sementes elas têm um prazo de validade, entre aspas, ou um prazo específico, né, no qual elas estão prontas para germinar. E quando este prazo vence, essas sementes começam a apodrecer de dentro para fora. Então é bem possível que você plante uma semente que por fora esteja perfeita, mas que por dentro, uma vez que ela já venceu o seu prazo de germinar, ela já esteja apodrecendo. Então, é bem possível que essa semente que ultrapassou o prazo de germinar, ela jamais irá nascer e, consequentemente, não irá crescer, muito menos frutificar. O segundo problema que leva uma semente a não nascer, não crescer, não frutificar, pode ser que esteja no solo aonde essa semente é plantada. Por exemplo, solos muito frios, elas impedem a semente de germinar. Então, no nosso país nós não temos muito disso, mas existem países que a temperatura é muito baixa. Então, existem vários tipos de sementes que não conseguirão germinar naquele solo, tendo em vista que aquele solo é muito frio. Também, solos que são muito duros impedem também a semente de germinar, uma vez que o solo muito duro impede que a semente absorva o oxigênio. Então, o solo muito duro acaba sufocando a semente e impede que ela absorva também a água. Então, aquela semente ela morre porque ela não consegue respirar e ela morre porque ela não tem acesso adequado a condições de água. Então, esse é o segundo motivo que leva uma semente a não nascer, não crescer e não frutificar. O terceiro motivo que nós observamos que leva uma semente a ter problema no seu processo de germinação é que pode ser que esse problema esteja no agricultor. O primeiro problema pode ser que esteja na semente. O segundo problema pode ser que esteja no solo onde aquela semente é colocada. Mas o terceiro problema pode ser que ele se encontre no agricultor que planta aquela semente. Por exemplo, se o agricultor enterrar demais a semente, aquela semente vai ter dificuldade de germinar, porque uma semente que é enterrada de forma muito profunda no solo, ela não tem acesso à luz. E a luz é importante para que uma semente tenha uma germinação. Um outro ponto, o oposto disso, se o agricultor coloca a semente de forma muito rasa, pode ser também que ela não germine, porque é bem provável que ela vai se tornar presa de pássaros. Inclusive, se essa semente for colocada até mesmo numa profundidade muito pequena, há alguns pássaros que costumam até mesmo cavar ali a terra e acabar abocanhando aquela semente. E o agricultor pode também falhar no processo de regar a semente. Ou seja, se ele coloca água demais, ele afoga a semente. Se ele coloca água de menos, ele seca a semente. Então, meus irmãos, é bem provável que uma semente semeada por um agricultor nunca nasça, nunca cresça e nunca frutifique. E como eu disse para você, essa parábola do semeador que nós temos em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus compara a palavra de Deus com uma semente. Então nós podemos dizer que, assim como é possível lançar uma semente no solo e essa semente nunca nascer, nunca crescer e nunca frutificar,
assim também é possível que a palavra de Deus seja lançada, mas ela nunca nasça, nunca cresça e nunca frutifique no coração daqueles que a recebem. Então, é bem provável que isso seja o que Jesus está nos ensinando aqui. Então, meus irmãos, nós precisamos não apenas ser ouvintes da palavra, mas nós precisamos que a palavra produza frutos em nós. E nós sabemos, à luz da Escritura, que a palavra está para o crente, assim como o oxigênio está para a sobrevivência. Ou seja, a palavra é o alimento do crente e, ao mesmo tempo, ela é a semente que Deus semeia no coração do crente, para que, através dessa semente sendo lançada, o crente produza frutos. E o que seria a palavra frutificar na minha vida? Eu quero te dar alguns exemplos práticos do que seria a palavra frutificar na nossa vida. Por exemplo, o primeiro exemplo: se eu ouço sermões que falam de perdão, o que se espera? É que eu me torne uma pessoa que perdoa cada vez mais. Ou seja, se a semente semeada na palavra foi perdão, obviamente aquela semente deve produzir perdão. Segundo exemplo, se eu ouço sermões sobre arrependimento, aquela palavra que foi semeada irá produzir ou deve produzir em mim arrependimento. Ela deve me levar a averiguar se em mim há algum pecado do qual eu preciso me arrepender. E se nós fizermos essa análise, certamente nós iremos encontrar. Ou seja, se foi semeado a palavra do perdão, o fruto produzido no nosso coração é perdão. Se foi semeado arrependimento, o fruto que nós devemos colher é arrependimento. Um terceiro exemplo, se eu leio na Bíblia sobre santidade, essa leitura bíblica, ou se eu ouço sermões sobre santidade, esse sermão que foi proclamado, essa palavra que foi semeada, deve frutificar no meu coração, me tornando uma pessoa cada vez mais santa, porque o Senhor lança a semente da santidade e nos convida a frutificar para a santidade. No sentido de que, como ele diz ali na carta de Pedro, sede santos porque eu sou santo. É como se o Senhor dissesse: a minha palavra produz santidade. A minha palavra semeia sementes de santidade. Portanto, frutifiquem santidade. E um quarto exemplo da palavra frutificar na nossa vida é que, se nós lemos nas Escrituras sobre amor e sobre justiça, essa leitura deve produzir em nós frutos de amor e frutos de justiça. Em outras palavras, meus irmãos, o que é a palavra frutificar na minha vida? É a palavra que eu ouvi, que eu li ou que eu estudei ser transformada em atitudes que glorificam a Deus. Vou repetir para você. O que é a palavra frutificar na minha vida? É quando eu deixo de apenas ouvir a palavra e passo a praticar aquilo que foi dito na palavra. E isso, então, nos leva, meus irmãos, à nossa pergunta, que assim como uma semente pode ser plantada, mas não frutificar, também a palavra de Deus pode ser ouvida, mas permanecer infrutífera. E é esse o alerta que Jesus dá para os seus ouvintes quando ele conta a parábola do semeador. É bem provável que nós estejamos lendo a Bíblia, é bem provável que nós estejamos ouvindo pregações, mas é bem provável também que isto não esteja produzindo frutos em nós. E, obviamente, existem motivos pelos quais a palavra não produz frutos em nós. Existem motivos. E Jesus nos apresenta quais são esses motivos nesse texto que nós lemos hoje no verso 22. No verso 22, Jesus vai apresentar duas razões, dois motivos pelos quais a palavra de Deus se torna infrutífera no coração e na vida daqueles que a ouvem. Dois motivos que tornam a palavra de Deus infrutífera na vida daqueles que a ouvem. O primeiro motivo que Jesus destaca aí, ele fala de cuidados do mundo. Olha aí comigo para você ver. Ele diz:
Porém, ó, vou voltar para ler o versículo todo. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Então tem alguém que ouve a palavra está sendo anunciada, a semente está sendo lançada, e as pessoas ouvem a palavra. E aí ele diz, porém, os cuidados do mundo, essa palavra cuidados do mundo, essa expressão, na verdade, a palavra cuidado aí, ela pode ser traduzida como preocupações e distrações. Então nós poderíamos entender essa expressão cuidados do mundo como distrações ou prazeres desta vida. Então Jesus está chamando a atenção para os seus ouvintes, dizendo que uma pessoa que ouve a palavra deve também ter atenção para que as preocupações e as distrações dessa vida não sufoquem a palavra que ela ouviu, porque senão essa palavra não irá frutificar. E assim como uma semente que cai no solo e não encontra terreno adequado para que ela nasça, cresça e frutifique, se a palavra de Deus que eu e você ouvimos for acompanhada de preocupações e distrações da vida, ela não achará solo fértil em nós e, consequentemente, não irá produzir frutos que glorifiquem a Deus. Então, existem muitas coisas aqui que poderiam caber nessa expressão preocupações, distrações com a vida e nessas expressões cuidados do mundo. O que poderia caber aqui, exemplos práticos disso? Quando eu ouço a palavra e eu confio mais nas circunstâncias que me rodeiam do que aquilo que a palavra me diz. Esse é um exemplo prático. Então, se eu e você somos ouvintes da palavra, mas as circunstâncias que nos rodeiam recebem mais crédito do que a palavra que nós lemos, certamente a palavra não irá frutificar em nossas vidas. Um segundo exemplo, se eu leio na palavra de Deus que Deus cuida dos seus e eu fico preocupado com aquilo que pode acontecer comigo, se eu fico distraído com essas coisas, é bem possível que essa distração e essa preocupação irá sufocar a palavra, me levando a esquecer das promessas que Deus me deu na sua palavra de que Ele cuidaria de mim. Um terceiro exemplo prático de como que os cuidados do mundo podem sufocar a palavra. A Escritura diz que nós precisamos ajuntar tesouros nos céus, aonde as traças e a ferrugem não corroem. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o crente deve ter a sua preocupação colocada na eternidade. Quando ele tem a sua preocupação e a sua distração nas coisas deste mundo, essa preocupação, essa distração sufoca a palavra, tira o foco do crente e impede que ele frutifique para a glória de Deus. Então, o primeiro motivo que Jesus nos mostra aqui, que torna a palavra infrutífera, é quando nós nos entregamos aos cuidados deste mundo, às preocupações ou às distrações que esse mundo ou que esta vida nos oferece. Segundo motivo que Jesus nos oferece aqui, que leva a palavra de Deus a se tornar infrutífera na vida daqueles que a ouvem. Jesus usa aí a expressão a fascinação das riquezas. A fascinação das riquezas. A palavra fascinação aqui, ela também pode ser entendida como engano ou até mesmo falsidade. Essa palavra, ela traz a ideia de estar encantado com algo que não é verdadeiro. Estar encantado com algo que não oferece aquilo que de fato propõe. Estar encantado com algo que me passa uma impressão enganosa e falsa. Nesse sentido, como nós falamos, quais são exemplos práticos dessa fascinação que podem levar a palavra de Deus a se tornar infrutífera na nossa vida? Jesus fala de uma fascinação específica, e ele está falando da fascinação das riquezas. Em outras palavras, nós poderíamos entender aqui que Jesus está dizendo que todas as vezes que eu deixo
de correr atrás do reino de Deus para construir o meu próprio reino e a minha própria glória, essa minha fascinação com o meu próprio reino, com a minha própria glória, torna a palavra do Senhor infrutífera e eu jamais conseguirei frutificar para a glória de Deus. Quando eu estou encantado com os meus próprios sonhos, quando eu estou encantado com os meus próprios desejos, com os meus próprios objetivos, com os meus próprios planos, a palavra de Deus se torna secundária. E uma vez que a palavra de Deus se torna secundária, ela já não mais será regada e cultivada na minha vida. E toda semente que não é regada e cultivada diariamente torna-se infrutífera. Ela pode nascer, ela pode crescer, aprofundar suas raízes, porém ela jamais frutificará, porque é necessário todo um conjunto para que uma semente frutifique. Assim também importa que a palavra de Deus receba o ambiente propício na vida do crente para que ela produza frutos que glorifiquem a Deus. E é interessante que quando a palavra de Deus não frutifica, produzindo frutos para a glória de Deus, nós produzimos os nossos próprios frutos, que são os frutos da carne, que, diga-se de passagem, eles não glorificam a Deus, mas blasfemam contra o nome santo do nosso Deus. Então Jesus, aqui nesse versículo de Mateus, ele nos mostra dois motivos que fazem com que a palavra de Deus se torne infrutífera na minha vida e na sua vida. O primeiro deles, distrações e preocupações com esta vida. Segundo, fascinação das riquezas ou engano das riquezas. E quando nós olhamos as passagens paralelas, essa mesma passagem, essa mesma parábola nos outros evangelhos, nós encontramos essa parábola no evangelho de Marcos e também no evangelho de Lucas. E é interessante, meus irmãos, que no evangelho de Marcos, Jesus apresenta uma terceira razão que torna a palavra infrutífera. Se encontra lá em Marcos 4, 18 a 19. Marcos 4, 18 a 19. Me acompanhe nesse terceiro motivo que faz com que a palavra de Deus se torne infrutífera. Marcos 4, 18 e 19. Jesus contando a mesma parábola, ele diz: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. E aí ele repete: mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, e aí Jesus aqui coloca uma terceira razão que torna a palavra infrutífera. E qual razão é essa? Jesus fala aqui das demais ambições. As demais ambições. A palavra ambição é um desejo descontrolado. É a vontade de ter cada vez mais. É uma insatisfação com a vida. É uma insatisfação com aquilo que se tem. Nada sacia esta pessoa. Ou seja, a palavra de Deus, ela é para o crente o alimento, inclusive o único alimento capaz de saciar a fome e a sede. Jesus, conversando com a mulher samaritana, ali no poço de Samaria, ele disse a ela que da água que ele desse de beber, aquele que bebesse dela jamais teria sede, seria saciado para sempre. E essa água que o Senhor Jesus tinha a oferecer àquela mulher era a água da palavra. Ali na sua carta, Pedro nos diz e nos exorta a desejar como crianças recém-nascidas o leite racional. Algumas traduções traduzem essa expressão de o leite racional pelo leite da palavra. Então Pedro exorta o crente a desejar a palavra, assim como um recém-nascido deseja o leite materno para a sua própria sobrevivência e crescimento. Então o Senhor Jesus diz que aqueles que colocam suas ambições, que são levados, enganados por suas ambições, por seus próprios desejos, eles acabam abandonando a palavra. E uma vez que a palavra é abandonada, ela se torna infrutífera na vida do crente. E quando nós olhamos a passagem paralela no Evangelho de Lucas, como eu disse, Jesus conta também essa parábola no Evangelho de Lucas, e ali em Lucas o Senhor Jesus nos oferece um quarto motivo que leva a palavra a se tornar infrutífera. E está lá em Lucas
8, versículo 14. Em Lucas 8, 14, o Senhor Jesus, contando a mesma parábola, ele diz: a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas, e aí Jesus apresenta um quarto motivo aqui, que ele chama de os deleites da vida. Os deleites da vida. Então, quarto motivo que leva a palavra a ficar infrutífera é quando nós nos preocupamos mais com os prazeres desta vida do que com a palavra de Deus. Me vem à mente o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O salmista diz que o prazer dele não está em caminhar naquilo que o mundo oferece como prazer. Antes o seu prazer, o seu deleite, a sua alegria está na palavra do Senhor, na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Essa palavra deleite, ela vem da palavra grega hedone, da onde vem a palavra no português hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é uma busca desenfreada pelo prazer. Uma busca desenfreada por aquilo que dá prazer. Pode ser todo tipo de prazer. Prazer sexual, prazer nas finanças, prazer em uma série de coisas, e geralmente ela aparece com a busca por prazer em coisas pecaminosas. Então, quando o Senhor Jesus nos fala desse quarto motivo que torna a palavra infrutífera, ele está dizendo que os prazeres, a busca desenfreada por satisfação e prazer desta vida, e nós poderíamos entender aqui como a busca por satisfação e prazer fora de Deus, torna a palavra de Deus infrutífera na vida daqueles que a ouvem. Então, meus irmãos, em resumo, a palavra de Deus não frutifica em mim e em você quando? Quando as preocupações e as distrações dessa vida são mais cultivadas em nós do que a palavra. A palavra não frutifica em mim quando as preocupações e as distrações dessa vida recebem mais atenção do que a palavra de Deus. Segundo, a palavra não frutifica em mim e em você quando o fascínio e a ilusão com os frutos deste mundo recebem mais esforços de nossa parte do que os esforços que dedicamos à palavra. Por que a palavra de Deus se torna infrutífera em mim? Quando o fascínio e a ilusão com os frutos deste mundo recebem mais esforços da nossa parte do que a palavra. Terceiro, porque a palavra de Deus não frutifica em mim quando nossa ambição nos faz querer tantas coisas que esquecemos completamente da palavra. Quando nossas ambições nos fazem querer tantas coisas que a palavra é colocada em último lugar. Então, ela se torna infrutífera. E porque a palavra de Deus não frutifica em mim quando a busca por prazer ou satisfação pessoal é mais importante do que o prazer que eu encontro na palavra. Então, são 4 razões que respondem à pergunta que nós demos o título dessa exposição de hoje. Por que a palavra não frutifica em mim? Ou, em outras palavras, por que eu ouço pregações sobre amor e não me torno uma pessoa que ama mais? Por que eu ouço pregações sobre perdão e não me torno uma pessoa que perdoa? Por que eu ouço pregações sobre perdão e ainda não perdoo? Por que eu ouço pregações sobre santidade e ainda vivo uma vida entregue ao pecado? Por que eu ouço pregações sobre arrependimento e ainda me recuso a me arrepender dos meus pecados? Me recuso a confessá-los? Por que eu ouço pregações sobre orgulho e a pregação sobre orgulho não produz humildade em mim? Essa é a pergunta que nós fazemos aqui e nós respondemos à luz do que Jesus disse
no versículo 22. É bem possível que a palavra de Deus não frutifique em mim, porque eu estou mais preocupado e distraído com as coisas dessa vida do que em cultivar a palavra. Pode ser que eu esteja mais preocupado com o fascínio, a ilusão, em buscar frutos deste mundo, do que esforçar-me para produzir frutos que vêm da palavra que eu ouvi. Ou porque que a palavra não frutifica em mim, pode ser que a minha ambição está me fazendo querer tantas coisas que eu tenho me esquecido da palavra. Por que que a palavra não frutifica em mim? Porque eu estou buscando prazer em tantas coisas e, em última análise, em última hipótese, eu estou querendo o prazer que a palavra de Deus pode me oferecer. Então, será que é essa a nossa realidade, irmãos? Eu acho que nós precisamos responder essa pergunta individualmente. Por que a palavra não frutifica em mim? Por que eu estou há tantos anos ouvindo a palavra, mas eu ainda continuo sendo a mesma pessoa que eu era? A palavra de Deus, ela santifica o crente. As Escrituras nos dizem, o Senhor Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a espada do Espírito, pela qual o Espírito opera a santidade na vida daqueles que a ouvem. A palavra é fonte de arrependimento. Ali na pregação de Pedro, no livro de Atos, Pedro simplesmente proclamou a palavra e as pessoas se arrependeram dos seus pecados. Na igreja de Tessalônica, Paulo proclamou a palavra e aquelas pessoas se arrependeram dos seus pecados e abraçaram ao Senhor Jesus Cristo, passaram a ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus produz frutos na vida do crente. João Batista, quando ele pregava arrependimento ali no deserto, às margens do Jordão, as pessoas perguntaram para ele: agora que nós viemos até aqui e nos arrependemos, o que nós devemos fazer? A resposta de João foi: produzir agora, pois, frutos de arrependimento. Ou seja, produzir, pois, atitudes que demonstram que vocês ouviram de fato a palavra que nos foram anunciada. Será que nós não estamos sendo simplesmente ouvintes da palavra? Você aí que me assiste do outro lado, esses 4 motivos, por que a palavra não frutifica em você? Será que é preocupação demais e distração demais com as coisas deste mundo? Será que é fascínio e ilusão com os frutos deste mundo? Será que é ambição demais que a palavra tem sido negligenciada na sua vida? Será que é uma busca por prazer em tudo que você se encontra por aí e menos na palavra? Então, por que a palavra não frutifica em mim? Eu quero encerrar te deixando um desafio, e é o mesmo desafio que eu coloquei para mim quando eu li esse texto, e coloquei também para os irmãos que estiveram conosco no culto presencial na terça-feira. E eu quero te propor esse desafio. Ao final dessa pregação, ao final dessa live, eu gostaria de convidar você a fazer a seguinte pergunta para você mesmo e responder com toda sinceridade para você mesmo. Nos últimos 5 anos, o que a palavra de Deus produziu de fruto em você? Nos últimos 5 anos, o que a palavra de Deus produziu de frutos em você? Eu te desafio a avaliar a sua própria vida e identificar quais foram os frutos que cada pregação que você ouviu, cada leitura que você fez, cada estudo que você construiu, qual foi o fruto que ele produziu na sua vida? Será que nesses últimos 5 anos você ouviu, leu e estudou a palavra, mas você ainda continua sendo a mesma pessoa de antes? Eu acho que nós precisamos rever o que estamos fazendo com a palavra de Deus. Então eu te deixo esse desafio. Com isso eu quero encerrar te fazendo também um convite. Por final eu quero orar com você. O convite que eu quero te fazer é para estar conosco nesse próximo domingo e nos domingos seguintes. Nós iremos iniciar uma nova série de pregações expositivas na carta de Paulo à igreja de Filipenses. E o título que nós estamos dando a essa série é Alegria. Alegria. Por que nós escolhemos esse título? Porque o tema central da carta de Paulo aos Filipenses é exatamente este:
alegria. Mas Paulo fala de uma alegria que é totalmente diferente da alegria que o mundo nos oferece hoje. Paulo fala da alegria do Senhor e a alegria no Senhor, que nos leva a entender que essa alegria que vem do Senhor e só é possível experimentar aqueles que estão no Senhor, ela independe das circunstâncias. Ela só depende de alguém estar em Cristo. Se você está deprimido, angustiado, se você tem andado triste, se você está preocupado com tudo que tem acontecido, o que ficou para trás no ano de 2020, eu convido você a estar conosco e acompanhar essa série de pregações chamada Alegria. Nós começamos nesse domingo, o nosso encontro de 9 às 10 da manhã, na rua Reis de Almeida. Nós temos a nossa escola bíblica dominical e das 10 às 11h20 nós temos nosso momento ali de adoração juntos e logo em seguida a pregação da palavra. Então fica aí o nosso convite e o meu desafio. Eu encerro aqui com uma oração. Nosso Deus, louvado seja o teu santo nome por este momento, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que eu, ó Deus, e aqueles que me assistem não sejam infrutíferos na palavra, que nós possamos produzir frutos para a glória do Senhor. Como diz a tua palavra, Senhor, que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Senhor, pelo teu Espírito, produz frutos em nós através da sua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que não sejamos meros ouvintes da palavra, mas que sejamos praticantes da palavra, para que o mundo veja em nós o poder do teu evangelho através das nossas atitudes. Nos ajude, Senhor, em o nome santo de Jesus, o seu Filho. Amém. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Nós nos vemos numa próxima live.